Paz do Senhor, Maísa. Deus abençoe. Paz do Senhor, Maísa. A palavra de Deus nos diz assim: alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e se ajuntou tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele, sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Que os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse o paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou sua cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa dessa. Amém? Paz do Senhor, pastora Dilma, minha dentista, doutora Thaisa, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Thaisa, meu pastor. Deus abençoe o pastor Alessandro. Deus abençoe, pastor. Nós acabamos de ler uma passagem bíblica muito conhecida e nós mesmos já citamos aqui algumas vezes, em que Jesus vai para Cafarnaum e a Bíblia nos diz que ele vai para casa. E quando ele chega lá, a notícia se espalha rapidamente de que Jesus está em casa. Então logo a multidão se aglomera ali na casa de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, para ver aquilo que Jesus estava fazendo naquele lugar. E aí chega 4 amigos carregando um rapaz que era paralítico. A Bíblia vai nos dizer que eles tentam entrar dentro da casa, eles tentam ter acesso a Jesus, mas eles não conseguem esse acesso. Por quê? Porque a passagem está obstruída, tem tanta gente que é impossível passar. Então esses amigos, de maneira muito estratégica, eles tomam a decisão de subir as escadas, de estelhar o telhado e colocar a maca do paralítico para que ele caia de frente de Jesus. E ali, quando ele está à frente de Jesus, Jesus, vendo a fé de todos eles, Jesus pega e fala assim: olha, os seus pecados estão perdoados. Nesse momento, os fariseus, aqueles que estavam ali, eles começam a falar: olha, quem que ele pensa que ele é para perdoar pecado? Será que ele é Deus? Na verdade, eles pensam isso, eles começam a pensar: será que ele é Deus? Quem ele pensa que ele é? Ele é um homem, não é ele, o filho de José? Quem é ele? De onde que ele veio? E aí a Bíblia vai nos dizer que Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, ele diz assim: olha, para que vocês saibam, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou você está curado, pega a sua cama, levanta e anda. E aí Jesus pega e diz assim: para que vocês saibam que eu tenho poder dado por Deus, eu digo para o paralítico: os seus pecados estão perdoados. Pega a sua cama, levanta e anda. É uma passagem muito linda e nós poderíamos tirar muitas lições preciosas, mas nós queremos focar na paralisia. Existem paralisias que nos impedem de chegar em determinados lugares. O paralítico, ele estava impedido de chegar até Jesus. Ele estava paralisado das pernas, ele não poderia andar. Então o que acontecia? Ele precisava de pessoas para chegar até Jesus. E os amigos do paralítico, eles são amigos eles queriam tanto viver esse milagre, eles ansiavam tanto em viver esse milagre, que eles têm a estratégia de: olha, vamos tentar romper a multidão. Não, nós não conseguimos romper a multidão. E aí eles continuam: não, nós temos que dar
um jeito. Eu tenho certeza que eles pensavam assim, nós temos que dar um jeito. E eu acho interessante que o paralítico, no meio disso, ele não fala nada. Ele era o paralisado, ele era o mais interessado em viver esse milagre, ele era o mais interessado em viver essa cura, mas ele não fala nada. Mas os amigos continuam, não, nós temos uma estratégia, nós temos o que fazer, nós vamos por aqui, vamos subir as escadas. E eles começam a enfrentar os obstáculos, eles são certeiros e eles não desistem, porque eles entendem que aquele momento, que aquilo que eles buscavam, que é a cura do amigo, era algo que Deus tinha colocado no coração deles. O propósito, a necessidade do amigo se tornou o propósito dos 4. E os 4, de maneira muito certeira, eles abrem um espaço no telhado e passam o amigo. Tudo bem? Me perdoa, gente. Tô com uma gripe faz um tempinho. Mas em nome de Jesus vou melhorar. Interessante essa palavra, porque existia um paralítico e certamente uma paralisia. A paralisia desse paralítico era das pernas. E o Senhor falava no meu coração que existem algumas paralisias na nossa vida que nós precisamos identificar. Existem algumas paralisias da nossa vida que precisam ser curadas imediatamente. Tem coisas que a gente não pode mais fazer vista grossa, não é essa palavra? Às vezes a gente faz vista grossa para algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida. E são paralisias que nós precisamos vencer elas. Precisamos ser curados. Então hoje nós precisamos identificar quais são essas paralisias que existem na minha vida hoje. Então hoje você faz uma reflexão aí na tua casa, olha para você. Qual é o tipo de paralisia que tem tem te afetado, que tem te causado dores, que tem te colocado barreiras na sua vida, fazendo com que você não avance. Então nós precisamos identificar elas, porque o Espírito Santo falava no meu coração, e elas precisam serem curadas imediatamente. Tem coisa que já não dá mais para a gente adiar, elas precisam serem curadas. E algumas vezes isso acontece também porque a gente prepara. Porque no caso do paralítico, ele estava em cima de uma cama, paralisado das pernas. E às vezes, quantas vezes a gente não prepara, né, essas camas? Nós mesmos preparamos essas camas que nos prendem, né? E o Senhor falava comigo de algumas camas que a gente prepara pra gente mesmo, que são fatos impeditivos de que a cura chegue até nós. Talvez esse paralítico, olhando para essa ótica, se ele falasse para os amigos, olha, eu não preciso, eu não quero causar peso para ninguém. Tem gente que fala isso, Gisele. Eu não quero ser peso na vida de ninguém. Eu não preciso que vocês fiquem o tempo todo aqui em cima de mim. Eu não preciso da ajuda de vocês. Eu não preciso que vocês façam tudo isso por mim. Tá bom, mas existem coisas, paralisias, que nós mesmos estamos fazendo a cama pra gente dormir. E no caso, nessa situação, se o paralítico tivesse falado isso para os amigos, ele teria impedido a cura dele chegar na vida dele. Então essas camas que a gente faz, às vezes são a cama do orgulho, da soberba, da ignorância, né? Então nós precisamos identificar qual é a cama que hoje eu mesmo estou preparando para mim deitar em cima dela, e eu estou em cima dela há muito tempo, enquanto Deus está falando para mim e para você, olha, presta atenção, alguma coisa está acontecendo ao teu redor, eu preciso curar você de algumas marcas, eu preciso te curar você de algumas paralisias. Só que para isso você precisa entender que você precisa identificar quais são elas. Porque não dá só para o outro identificar. Às vezes os amigos estavam vendo aquilo que paralisava o amigo, mas às vezes quem está doente não está identificando o que é. É verdade. E é interessante que existem curas, e mais uma vez nós vamos falar sobre isso, porque é uma direção de Deus para esse tempo. Existem curas que elas vão partir através de pessoas. Sozinho, o paralítico não era capaz de chegar até Jesus. E é interessante que a
perseverança dos amigos, daqueles que estavam carregando a maca, é algo que nos chama a atenção. Eles entenderam que o propósito do paralítico se tornou o propósito deles. Só que eles também entenderam que sozinho o paralítico não podia. O paralítico precisava deles. Era necessário que eles fossem até Jesus, que eles dessem um jeito, que eles tivessem um plano. Então, muitas vezes você tá aí pensando assim, olha, eu me isolei, eu não quero mais, não é pra minha vida. É maturidade, isso é maturidade. Não quero, não, eu não preciso disso. E eu até brinco às vezes, né? Eu brinquei com a Mara enquanto nós preparávamos a palavra e eu falei assim, de fato, se nós não precisássemos de pessoas, seria bem menos complicado, né? Bem menos difícil. Mas o Senhor nos fez para nos relacionarmos. O Senhor nos fez para vivermos em comunhão. A Bíblia faz muitas referências, Efésios, o Senhor vai nos dizer que nós somos como um corpo, que nós somos ligados, que nós devemos viver em unidade. Então, muitas vezes você está evitando algo que o Senhor determinou. Você está evitando algo que você foi criado para viver. Você foi criado para se relacionar. Mas às vezes a sua ignorância é tão grande, e eu me coloco nesse lugar porque a minha ignorância muitas vezes é grande, é uma barreira para chegar às pessoas. Eu sempre falo, gente, eu tenho muita vergonha de cumprimentar as pessoas. Eu tenho vergonha, é um bloqueio meu, talvez é um problema que eu preciso ali curar. Só que eu tenho me esforçado para cumprimentar pessoas, eu tenho me esforçado para romper isso. E às vezes você já foi tão ferido, você já foi tão machucado, ou às vezes você tem algum problema como eu e não consegue romper isso, e o Senhor está nos dizendo, olha, eu vou usar pessoas. Vai ter momento que com as suas pernas você não consegue, vai ter momento que sozinho você não consegue, vai ter situações que você nem sabe lidar, mas o Senhor traz pessoas que sabem lidar. Exatamente. Resistir não é o caminho, né? Não, de jeito nenhum. Nós temos que bater na tecla e falar isso. Resistir não é o caminho, pelo contrário, é o adiamento da sua cura. É verdade. E a gente fala que expor diante de Deus as nossas vulnerabilidades, porque o Senhor te conhece. Só que às vezes nós queremos assumir um personagem, nós queremos ser tão autossuficiente. Perfeitos. Exatamente. Nós queremos demonstrar uma força que não existe. Nós queremos usar uma armadura que não é real. Não é verdade, porque nós precisamos, é o amor que move as pessoas, é o amor que te impede de viver uma depressão, é o amor que te impede de viver uma síndrome do pânico, é o amor que te impede de viver muitas doenças emocionais, que é o mal desse século, e as pessoas não estão vendo. As pessoas simplesmente estão seguindo a vida como se nós não precisássemos, como se só o meu celular, só minha rede social, só o relacionamento nas redes sociais, na minha vidinha perfeita que eu posto aqui é o suficiente. E você sabe que não é. Porque quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você chora, você tá lá sofrendo, você tá lá, ó céus, ó terra, por que comigo? Por que eu? Me tira daqui, eu não quero viver. Me leva, Senhor, eu não quero viver. E na verdade o Senhor tá falando, você precisa de amigos que te conduzem para superar a paralisia. É verdade. Porque se a gente for olhar para esse ponto de vista, o paralítico ele não poderia ir até Jesus sozinho. Ele não poderia. Mesmo se ele quisesse, ele não poderia ir. Gente, é incrível como que Deus faz isso. Jesus cria situações na nossa vida para entender que são áreas da nossa vida que ele precisa curar. Por mais que o paralítico queria se curar sozinho, ele não poderia ir até Jesus. Ele precisava que pessoas o levassem até lá. Ele precisava, nesse contexto, que os amigos levassem ele até lá. E é o que tem acontecido na vida de algumas pessoas. Às vezes a gente resiste tanto, mas Jesus está dizendo, sozinho você não vai conseguir. Essa área da sua vida, eu estou colocando pessoas, eu estou colocando amigos que te levem para a sua cura. Só que a gente cria bloqueios, a gente cria muros, a gente cria resistência e Jesus está falando para nós, não é tempo de resistir. Não há tempo mais para resistir. É tempo de reconhecer. Nós precisamos reconhecer. Ou a gente reconhece ou a gente vai continuar perecendo. Como aquilo que a Gisele disse. Volto a dizer também, porque o Espírito Santo tem falado muito sobre isso. Às vezes não é só porque a gente cria essa resistência de nós mesmos. É pelas coisas que você já viveu, já enfrentou, as suas vivências. Mas entenda que para chegar até Jesus, algumas coisas precisaram acontecer. E de fato, tem situações na nossa vida que Jesus não vai vir. A gente precisa ir até Jesus.
Então nós precisamos de fato entender, Jesus não entra nas áreas da nossa vida se nós não permitirmos. E tem gente resistindo que Jesus entre nessa área da sua vida. Volto a dizer aquilo que a Gisele disse. Por quê? Porque eu não posso descer do salto, eu não posso mostrar para as pessoas as minhas fragilidades. Eu preciso dizer que eu sou autossuficiente, que eu dou conta disso. Gente, deixa eu contar um fato para você que Deus tem queimado no meu coração há muito tempo. Eu já contei isso em algumas ministrações minhas, mas se encaixa aqui. Porque se o Espírito Santo trouxe isso agora, é porque de fato ele precisa falar com alguém. Eu comecei a pregar o Evangelho de Cristo, aceitei a Jesus Cristo como o suficiente Salvador. Algumas pessoas que conhecem um pouco da minha história já ouviram falar isso. E pra mim tá tudo bem, eu não tenho problema mais com isso, porque eu sei que Jesus já me curou. O que aconteceu? Quando eu perdi minha mãe com 4 anos de idade, meu pai foi embora e nos abandonou. Então eu cresci sem pai. Eu vivi 32 anos sem pai. Até que um dia aconteceu um encontro de uma irmã por parte de pai que veio até mim, me acessou pelas redes sociais, e aí de fato meu pai surgiu no meio dessa situação. Irmãos, eu falava para Deus que eu era curada. Eu aceitei a Cristo, eu pregava a palavra nessa época. Sabe o que eu falava para Deus? Essa área da minha vida, já passei por ela. Já fui curada, isso foi algo que já foi realmente de fato resolvido. Sabe o que Jesus teve que fazer? Porque entra na questão da resistência. Se você entra na questão da resistência, Jesus precisa fazer com que você cresça em algumas áreas da sua vida, avance em algumas áreas da sua vida, e tem coisa que Jesus precisa cumprir e sabe que algumas áreas da sua vida vai impedir isso de acontecer. Se você não faz por si próprio, ele vai trazer essas situações, e quando Jesus traz essas situações, você dizer isso para alguém, machuca, fere. Porque Jesus precisa que a gente dê o ponto, o passo de fé. Como às vezes a gente foge, Jesus traz as situações. Foi o que aconteceu comigo. Quando o meu pai e a minha irmã apareceu, de fato falando que meu pai queria falar comigo, foi nesse momento que Jesus mostrou para mim que essa área da minha vida não estava resolvida. Eu vou repetir, eu era mulher de Deus, eu era uma mulher que pregava, eu era uma mulher que falava sobre perdão e altar, eu era uma mulher que tinha convicção na minha cabeça que aquilo já tinha resolvido na minha vida. Como Jesus sabia que aquilo iria me paralisar, o que Jesus fez? Vou trazer para mostrar para você que você não foi curada. Não foi. Quando meu pai apareceu, irmão, tudo que era de ruim dentro de mim veio à tona. Aí nesse momento Jesus falou comigo, eu disse para você que você não estava curada nessa área da sua vida. E de fato não estava. Mas aí Jesus precisou fazer toda uma movimentação, mais detalhadamente contarei isso para vocês em outras oportunidades. Jesus precisou fazer uma movimentação na minha vida para que ele curasse essa área da minha vida. Então, às vezes, tem áreas da nossa vida que a gente acha que está curado, foi resolvido. Mas tem áreas da nossa vida que estão inacabadas. Assuntos inacabados impedem a gente de avançar na vida. Eu não poderia ficar paralisada no meio do caminho, jogada numa cama. Jesus sabia disso. Então ele precisava resolver essa história de fato na minha vida. Então tem situações que às vezes a gente fala que está curado e não está curado. Se te faz mal, não tá curado. Eu costumo dizer isso para a Gisele direto. Identifica na área de uma pessoa que ela não está curada de fato, é quando faz mal. É quando a pessoa não consegue falar. Eu falo isso abertamente hoje porque eu sei que eu estou curada. Se fosse em outras situações, eu não falaria. Por quê? Porque me machucava, porque me feria. Quantas vezes chorei para Jesus no silêncio, no travesseiro da minha cama, porque Jesus sabia que eu não estava curada. Se não te faz mal, se não te atinge e se não te bloqueia, você não está curado ainda. É que existe uma diferença, né, entre ignorar a situação e seguir. Meu temperamento, os coléricos, tem muito esse mecanismo de defesa. A gente ignora para seguir. Por quê? Porque eu não tenho tempo a perder.
O colérico não tem tempo para perder. Ele sempre pensa assim, eu podia estar produzindo, eu podia estar fazendo tal coisa, eu tô aqui perdendo tempo. Então, às vezes, você tá assim, eu não tenho tempo para perder, então eu estou ignorando essa situação, estou seguindo minha vida, então eu tô curado. Não, isso não é cura. Isso não é cura. A cura, ela produz fruto. Qual é o fruto que a tua situação, que a tua dor tá te trazendo hoje? Qual é o fruto? Tem fruto? Não, não tem. Eu só ignorei e segui. Isso é uma parte que ninguém toca. Exatamente. Não é cura. Não é cura. E é tão interessante que os amigos, eles só precisavam de uma oportunidade. A Bíblia, a persistência deles nos faz refletir que eles procuravam uma oportunidade. Quando eles entenderam que Jesus estava ali, eles correram atrás dessa oportunidade. E às vezes eu penso assim, nossa, Jesus sabia que o paralítico estava lá fora. Ele é Deus, ele sabe de todas as coisas, mas ele não foi lá. Pelo contrário, ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. E o Senhor não estava inerte à dor dele. O Senhor sabia que se ele permanecesse ensinando a multidão, se Jesus permanecesse onde ele estava, os amigos iriam romper todas essas barreiras para chegar até Jesus. Então existem oportunidades que nós temos que correr atrás. E aí eu te pergunto, você está preparado para a oportunidade que vai chegar? Ou para a oportunidade que você precisa correr atrás? Você está preparado? Não tô. Então faça por fé. Exponha ao Senhor sua vulnerabilidade. Fala, olha Senhor, eu me achava autossuficiente, eu achava que eu conseguia sozinho, mas eu preciso de ajuda, que o Senhor envie os amigos que são do Senhor. A gente já falou isso muitas vezes nos vídeos, a gente já falou nas lives. Quando a Maraí chegou na minha vida, eu estava numa fase muito ruim, uma fase em que eu estava sofrendo, eu tinha sido decepcionada, eu havia me decepcionado com pessoas, e eu sempre falava, não, isso não é um relacionamento de amizade profundo, não é mais pra mim, porque não, tá tudo certo, vamos seguir aqui, eu tenho alguns amigos que eu posso sentar na mesa, não compartilho completamente a mesa, mas existem, então vamos seguir. Só que aí o Senhor traz pessoas. E aí o Senhor traz as pessoas justamente para nos tratar. E é tão interessante que quando ela chegou, eu tinha uma situação na minha vida que eu tinha certeza que tinha passado, que tava tudo bem. Eu fui frustrada, eu fiquei chateada, eu fiquei triste, mas tá tudo bem, eu vou seguir e tal. E ela falou assim, não, você precisa voltar lá e resolver isso. Você precisa ter uma conversa, você precisa colocar os pingos nos is, né? E aí foi tão interessante que eu nunca... As pessoas já tinham me dito isso, né? Porque eu cheguei pra contar com uma pessoa e ela pegou e falou assim, olha, eu já tinha te dito isso. Eu falava, eu não conseguia ver. Até que um dia, a gente tava voltando até de uma ministração que você tinha ido, provavelmente você não lembra, lógico, né? E aí você falou assim pra mim, você precisa resolver isso, você precisa ter uma conversa. E eu falei, cara, é verdade, ela tá certa. E de fato eu precisava ter essa conversa. E é tão interessante que a conversa nem era tanto sobre mim, era sobre a outra pessoa. Ela precisava da conversa. E o Senhor, Ele vai trazer pessoas para que a cura aconteça na sua vida. Só que será que o Senhor vai precisar de uma situação tão ruim assim para você aceitar e te tratar? Exatamente. Será que você vai precisar ficar paralítico mesmo para que você dependa, para que você não tenha escolha, mas que você dependa do outro? Será que é necessário isso? Exatamente. A Grazi e a Andresa tá falando aqui, todas as vezes que achei que teria uma amiga, fui decepcionada. Olha só. E vou te falar uma coisa, Grazi, a gente sempre fala isso, vou falar isso pra você de testemunho próprio. Deus vai usar pessoas pra te curar. Não adianta. Sabe o que acontece com a gente? O que acontece com a gente é que às vezes a gente não sabe buscar em Deus as pessoas certas, as orações. A gente falou muito, às vezes a gente fala brincando aqui nas redes sociais, mas é pura realidade, a história da realidade nossa, amiga da Gisele, da nossa amizade, aconteceu por orações. Ela orou, depois o Espírito Santo falou comigo. Então essa amizade, ela surgiu, Grazi, através da vontade de Deus. Porque teve oração. Senhor, apresenta os seus amigos para mim. Porque às vezes a gente bate nas portas que não são as oportunidades que Deus quer para nossa vida. A gente acaba se decepcionando. Às vezes, não estou falando aqui que a culpa é tua, totalmente tua. Mas eu estou falando para você que agora, faça essa oração para Deus. Senhor, traga os seus amigos para minha vida. Porque eu sei que os seus amigos,
não vão me decepcionar. Eu sei que seus amigos vão me amar. Eu sei que seus amigos vão ser fiéis a mim e vão ficar do meu lado. E não resista, Grazi. Não seja como esse paralítico que a gente acabou de falar aqui, né? Não seja resistente. Deus precisa te levantar você dessa cama. Mas Ele não precisa encontrar uma resistência em você para isso. Quero falar uma coisa muito importante para vocês. A Gisele falou sobre oportunidades. As oportunidades são muito importantes. Escute. Jesus estava saindo da Galileia e veio para Cafarnaum. Escute isso. Jesus saiu da Galileia, veio para Cafarnaum, entrou na casa, multidão chegou. Acabou de acontecer isso, Jesus voltou para a Galileia. Era oportunidade. Era oportunidade. Escute isso. Era a oportunidade que aqueles amigos precisavam para levar o paralítico até Jesus. Eles identificaram na hora. Tem oportunidade na nossa vida, escute o que eu vou te falar. Tem oportunidade na nossa vida que é uma vez só, não vai voltar mais. Sabe o que Deus estava fazendo comigo? Quando Ele trouxe meu pai de volta, o Senhor Ele não queria que eu tivesse uma convivência com meu pai. Ele não queria, não era isso. 32 anos havia se passado. O Senhor não queria trazer meu pai para me conviver com ele. Eu morava lá no fundo do Mato Grosso, tinha nem como a gente conviver. Mas Jesus queria trazer o meu pai para que de fato ele fizesse uma cura. Era uma cura. O papel era esse. Até então, não demorou muito tempo, meu pai faleceu. Sabe o que Jesus colocou na minha vida? Uma oportunidade. Posso dizer uma coisa para você? Eu perdi a oportunidade. Eu perdi essa oportunidade porque eu não conversei com meu pai. Passei por um processo muito difícil, falarei isso aqui em outra oportunidade, porque não é de fato o que Jesus precisa falar com alguém aqui. Mas isso é muito ruim, só eu sei o quanto eu sofri por ter perdido a oportunidade. Porque Jesus precisava me curar. Sim, sou curada. Jesus fez outros meios para me curar, mas eu perdi a oportunidade. Eu vou voltar a repetir aquilo que a Gisele falou, porque tem gente precisando ouvir. Ou você aproveita a oportunidade hoje, porque não vai adiantar você chorar depois num caixão, assim como eu. Sabe que jeito que eu chorei no caixão do meu pai? Por foto. A minha irmã mandou a foto pra mim. A única coisa que eu podia fazer no momento era chorar por foto. Ver o caixão do meu pai por foto e chorar. Jesus, eu perdi a oportunidade. Então nós precisamos entender que essa é a oportunidade que Deus está colocando na sua vida. E muitas coisas, muitas áreas da sua vida dependem disso. Depende disso. Porque eu sei o quanto cordas foram desatadas na minha vida através disso que Deus fez na minha vida. Fiquei sem palavras. É muito interessante, né? Todas as vezes que a gente vê uma mensagem, por exemplo, a Jaque tá mandando aqui, amizade, um ponto forte e delicado. Já é uma mensagem que nos transmite dor, né? Porque de fato é uma questão delicada, mas também é algo muito bom, né? É algo muito bom. Então, quando a gente olha só pro lado ruim, porque de fato existe, gente, lidar com pessoas em todos os relacionamentos é muito difícil, né? Existem as suas dificuldades, mas quem é você no relacionamento? Quem é você na amizade? Você é o paralítico que não faz nada e está inerte dependendo dos outros, ou você é os amigos do paralítico? Porque você vê a necessidade, mas você fica paralisado, não faz nada. Ah, Deus te ajude, né? A gente sempre brinca às vezes uma com a outra. Precisa de ajuda? Ah, Deus te ajude. Você faz isso ou você ajuda? É só uma brincadeira, tá, gente? Ela sempre me ajuda. Qual é a sua atitude? Quem é você nessa amizade? Né? Então é muito fácil nós querermos, nós requerermos, nós orarmos, nós pedimos, mas quando chega a gente despreza, a gente desfaz, ou a gente só olha para aquilo que nós precisamos, não olhamos para aquilo que o outro precisa, porque isso é muito importante. É sobre isso, né? Um corpo ajuda o outro. Sem um, você não consegue, vocês estão interligados e juntos acontece. E eu acho tão interessante que... Eu não sei se eu vou estar pulando parte aqui, amiga, mas tá latejando aqui no meu coração em dizer que a cura não era sobre o paralítico somente.
É tão interessante que quando a maca desce, Jesus disse, a fé deles era grande, era a fé dos amigos, ou seja, os amigos criam que aquilo ia acontecer e por crer que aquilo ia acontecer, eles conquistaram a vitória, porque a vitória da minha amiga é a minha vitória. Eu me alegro com a vitória da minha amiga, eu não fico triste, não existe uma competição, não existe uma rivalidade. Pelo contrário, se ela vence, eu venço também. Se eu ganho, ela ganha também, né? E aí, a vitória que já era dos 4 amigos, mais do paralítico já era de 5 pessoas, mas existia um tratamento nessa cura, e é um tratamento muito lindo, né, que nós estávamos falando. Exatamente. Aqui. A multidão precisava ser tratada. Aqueles que estavam ali julgando, quem é esse? Quem ele pensa que é? Foram aqueles que glorificaram a Deus, ou seja, a cura que atingiu o paralítico, tratou a multidão, ensinou a multidão. E eu acho lindo porque agora que nós estamos nos posicionando aqui, né, nas redes sociais, gente, nossa intenção é alcançar pessoas. E o Senhor sempre colocou no nosso coração que Ele precisa de um grande mover de cura para esse tempo. A gente tenta sair do tema da cura, a gente tenta sair sobre amizade, sobre comunhão, sobre relacionamento, e o Senhor nos traz de volta a nossa atenção para transmitir essa palavra. Você precisa aceitar que o Senhor usa pessoas para nos curar. Exatamente. Algo importante que o Senhor trouxe na minha mente agora, a gente estava falando do podcast, né? Você que não tem a oportunidade, assiste lá. O podcast que nós fizemos com a nossa amiga Cássia Menezes, ela falou disso, um pouco sobre isso, sobre os amigos. Olha interessante o que ela disse sobre os amigos. Até para os amigos te ajudarem tem limite. Entendeu? É que às vezes a gente fica numa expectativa, né? Dizer, que o amigo vai fazer isso, que o amigo vai fazer aquilo. A gente tem que entender que os amigos, eles têm limite para chegar na nossa vida. Os amigos do paralítico aqui, eles fizeram tudo que estava ao alcance deles para fazer com que a cura chegasse na vida do amigo. E porém, depois que a cura chegou, ele carregou a cama sozinho. Exatamente. A gente não ouve na história mais falar dos amigos. Exatamente. A gente só vê o quê? O homem pegando na sua cama e indo. Então a gente tem que entender porque a gente cria expectativa nas pessoas. Mas ela poderia fazer assim, ela poderia fazer assim. Eu vou voltar a repetir aqui algo que eu sempre digo também, que o Senhor também tem falado no meu coração. Eu já falei aqui pra vocês inúmeras vezes que quando o Senhor foi me... São tantas curas, gente, são tantas curas que eu acho incrível que Deus faz. Quando Jesus me colocou na casa de uma mulher, que ela falou assim pra mim, você será pra mim uma filha que eu não tenho, e eu serei pra você uma mãe que você não tem. O que aquela mulher estava querendo dizer pra mim naquele momento? Eu serei a cura pra sua vida e você será pra mim a cura daquela dor. Ela não tinha filhos e eu não tinha mãe. Entende isso? Entende que são 2 papéis aqui? Às vezes a gente está falando de pessoas aqui que ambas precisam de cura. É verdade. E às vezes a gente não entende que a gente vai ser a cura para aquela pessoa vai ser a cura para nossa vida. Eu, naquela época, não entendia isso. Ela precisava de uma filha. E eu não estava enxergando que ela precisava de uma filha. A única coisa que eu estava conseguindo identificar naquela hora era a minha dor, a minha deficiência. E com isso, eu perdi a oportunidade. Eu falo pra Gisele, eu perdi a oportunidade de ter de fazer diferente, sempre tivemos uma boa convivência. Só que eu falo assim, eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter feito coisas diferentes. Gente, vocês entendem isso? Que a questão da oportunidade não deixa a oportunidade passar. E às vezes Deus faz essas conexões. Essas conexões é tanto para a vida de uma pessoa, tanto para a vida da outra. Então a gente precisa entender que existem limites aqui. E a gente precisa entender quando é para os amigos me levar até Jesus, porque eu não posso chegar, e quando é para me pegar a minha cama e sair andando. E carregar a minha cura. É isso aí. E é interessante, né? Eu volto a dizer também, quando um milagre acontece na sua vida, existem pessoas assistindo isso. A partir do momento que nós começamos a fazer as lives, a nos posicionar aqui, a expor um pouco mais a nossa vida, né? Para nós é um alto nível de exposição. Nós já recebemos incontáveis mensagens de pessoas que falam, olha, eu queria viver isso. Olha, eu gostaria de viver isso. Nossa, eu acho a amizade de vocês linda, não sei o quê. É muito engraçado. A gente já ouviu isso até numa lanchonete, né? A gente foi pagar a conta, a mulher falou assim, nossa, eu queria viver isso.
Gente, o Senhor tem pra todo mundo. O Senhor tem pra todo mundo. Não queira o lugar que é do outro. O Senhor tem pra você e pra você vai ser especial. Aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida vai trazer cura pra sua vida, vai trazer regozijo, você vai catar sua maca, você vai caminhar, você vai sair andando e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Tem uma pessoa, a Tatiana tá dizendo assim, como se sendo um amigo que te leva até o milagre fosse pouco, né, meninas? É fantástico esses amigos que nos levam até Jesus. É fantástico. É verdade, Tatiana. É verdade. Não foi pouco, né? É como se fosse... Não, realmente, de fato, foi algo assim... Eles pararam a vida deles, né? Eles pararam. Eles poderiam ter pensado assim, nossa, nós vamos subir de o telhado da casa de alguém, de outra pessoa. Nós podemos arrumar um grande problema com isso. Não, vamos ficar aqui. Quem sabe aqui na hora que o pessoal começar a ir embora. Não, eles não olharam para essas situações. Porque se eles olhassem para essas situações, eles poderiam desistir. Quando nós focamos nos obstáculos, nós desistimos de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, para de olhar para os obstáculos, para de olhar para aquilo que te impede de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Foca no que o Senhor tem. Pede direção, o Senhor traz clareza daquilo que eu preciso fazer, da onde eu preciso ir, o que eu preciso falar, aonde eu tenho que estar para viver o milagre, porque eu quero ser curado. E existem curas que nós precisamos, que nós nem sabemos. Quantas vezes o Senhor já falou, olha, estou te curando disso, e eu praticamente falei assim, Senhor, o Senhor escavou essa daí, hein? Essa daí nem eu sabia, e de fato era uma dor, era algo que me feria. Então, o Senhor quer que você se posiciona. O Márcio. Há amigos com propósito de tempos específicos. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes. Exatamente. Nós falamos isso no nosso podcast. Que existem pessoas que estão para um tempo. E glória a Deus por isso. Entender e olhar para outra pessoa com gratidão por aquilo que ela fez na sua vida. Olhar para a pessoa e falar assim, olha, obrigada, você contribuiu. Ou quando alguém vem te falar mal dessa pessoa que contribuiu para sua vida, não vai falar mal não, meu irmão. Não vai não, minha amiga. Olha e fala, olha, aquela pessoa contribuiu tanto para minha vida, então eu vou ficar com essa parte boa aqui, tá? Ou, olha, eu só sei dela isso que eu vivi, ela fez bem pra mim. Gente, eu defendo pessoas que contribuíram na minha vida com unhas e dentes, porque eu entendo que o Senhor trouxe para aquele tempo, e naquele tempo aquela pessoa foi fantástica em me abençoar, em me ensinar, em me direcionar. Ela estava na minha mesa por um propósito específico e ela cumpriu o propósito, e glória a Deus por isso. Entender isso, né? Estamos falando disso de novo, meu Deus do céu. É lindo, né? A Gisele, ela tem muito disso. Ela tem muito de proteger com unhas e dentes. Ela não gosta, ela se incomoda, ela fala mesmo. E eu fico olhando pra ela, né? Porque isso é dela. Ela defende. E eu já sou um pouco diferente. Não significa que eu estou sendo conivente com a situação. Eu sou o tipo de pessoa... não é que a gente quer fugir. Eu sou o tipo de pessoa que eu não preciso abrir a boca para mostrar nada para ninguém, para provar nada para ninguém. Eu deixo Jesus agir. E quando eu vejo Jesus agindo, sem eu ter que abrir minha boca, eu acho fantástico. Já a Gisele, ela tem isso nela, ela quer colocar para fora, ela é uma leoa, ela quer te proteger, isso é dela. Mas eu acho interessante isso, porque os amigos são isso. Cada um tem uma personalidade. Mas cada um sabe defender o teu território. Não viola, né, a identidade do outro. Não viola a identidade do outro. Pelo contrário, se pode contribuir, eu vou contribuir. Daiana Zonta, fleumática. Exatamente. Você também, né, Daiana? Te conheço. Gente, é muito engraçado o que o Senhor faz, porque os fleumáticos e os coléricos são muito diferentes. Se você não sabe o seu temperamento, pesquisa, faz um teste aí que você vai entender um pouquinho sobre a sua personalidade e você vai falar assim, nossa, realmente colérico e fleumático não tem nada a ver. Um é representado pelo fogo, o outro pela água, de tão diferente que é. Aí o Senhor cata esses dois doidos, essas duas doidas no caso, né? Fala, não, olha, eu tenho um propósito pra vocês, tá aqui, cumpre. Exatamente. E sabe o que é interessante no meio de tudo isso? A Gisele sofre mais. Às vezes vocês veem a nossa amizade e pensam que é tudo mil maravilhas, não é, gente? A Gisele sofre muito. Ela fala, você sofreu muito pra te entender. Porque ela, né? Porque o temperamento... Ela fala assim, você é esquisita. Porque o temperamento dela é diferente do meu. Então tem algumas coisas que ela não consegue entender, discernir,
Não é? Então eu acho engraçado ela, porque Deus vai nos moldando com essas diferenças. E é engraçado que já teve vezes, eu já te falei isso, né? De eu falar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui com essa amiga doida? Deixa eu cair fora. E você fala, tô te ensinando. É incrível. E aí eu permaneço obediente lá. Gente, outra coisa que eu preciso falar pra vocês, que o Espírito Santo tem soado muito no meu coração, é sobre a multidão. A multidão disse assim, depois que o milagre aconteceu. Tínhamos outras coisas para falar, mas eu quero encerrar nisso, por isso não vou fugir daquilo que o Espírito Santo tem para falar. A multidão disse assim, nunca vimos coisa assim. Nunca vimos coisa assim. Isso está lá em Marcos. Tem milagres que Jesus faz para fortalecer a multidão através da sua vida. Deus está curando você. O milagre que Jesus quer fazer na sua vida, de fato, Deus quer alcançar a multidão através do milagre que Jesus está fazendo na sua vida. Então Deus está trabalhando não só em você, mas Deus está trabalhando na multidão, no conjunto aqui. Às vezes a gente olha para nós e a gente identifica só a nossa própria dor. Mas de fato não é só a nossa dor que está no jogo. São outras pessoas também. A Gisele falou de algo aqui, que quando eu conheci ela, que ela estava passando por essa dificuldade, eu disse assim para ela, você não pode fugir disso, você precisa voltar, conversar e resolver a situação. Por quê? Porque eu falei assim para ela, Gisele, não é só sobre você, é sobre as outras pessoas que estão envolvidas também, que precisam de cura e que precisam passarem essa fase e pular para o novo de Deus. E ela entendeu isso. Então, escute o que eu vou te falar. Às vezes a gente resiste de Deus fazer algo na nossa vida, mas Deus precisa alcançar multidões. Às vezes você está olhando para a tua dor, não é só sobre a tua dor. Às vezes Jesus quer curar as pessoas que estão envolvidas na história. Eu tô olhando só pra mim porque eu sou o que mais sofro, porque todo mundo tá bem, só eu tô sofrendo no meio dessa... Eu era assim, gente. Eu falava pra Deus, só eu tô sofrendo no meio da situação. Parece que todo mundo vive, menos eu. Não é. É sobre as pessoas que também estão envolvidas, você não entende, mas Deus precisa curar também essas pessoas. E Deus precisa fazer com que elas fiquem livres também. Essa situação aprisiona não só você, mas aprisiona também as pessoas que estão envolvidas. Então, Jesus precisava mover a multidão através daquilo que ele estava fazendo no paralítico. O milagre que Jesus ia executar na vida do paralítico é mover a multidão. Tem gente que precisa sair da inércia por aquilo que Deus está gerando em você. Tem gente que precisa tomar decisão na vida através daquilo que Deus está fazendo em você. Tem gente que Deus precisa mover através daquilo que Deus está fazendo em você, aqui até hoje ficou paralisado, não teve coragem, não queria, estava se escondendo, e Deus está usando a tua vida para fazer isso na vida de outras pessoas. Às vezes a gente se cala na história, já preguei muito sobre isso, a gente se cala de contar a nossa história daquilo que Deus fez. Tem gente que só precisa ouvir o que Deus fez na sua vida. E tem gente que vai se render, e tem gente que vai aceitar Cristo só pelo testemunho da sua vida, só para aquilo. Por isso, irmão, onde eu vou e ter uma oportunidade, eu conto o que Deus fez na minha vida. Porque eu sei que Deus vai alcançar outras pessoas. Eu sei que a movimentação que Deus está fazendo aqui, comigo e com a Gisele, vai atingir outras mulheres. Deus vai levantar outras mulheres. Deus vai levantar outras mulheres, ministérios de mulheres. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Não é só sobre a Maria e a Gisele, é sobre uma multidão que tá no meio, que está envolvido. Jesus não quer fazer só na vida da Gisele e da Maria. Jesus quer fazer na vida da Janaína. Jesus quer fazer na vida da Dayana. Jesus quer fazer na vida da Nayara. Jesus quer fazer na vida de todas as pessoas. De todas as mulheres. Então não seja ignorante ao ponto de entender que só é sobre a sua dor. Não é sobre a sua dor. Tem pessoas envolvidas na história que precisam serem curadas. E aqui eu quero contar algo para vocês que eu contei para Gisele. Eu não posso deixar de falar, gente, desculpa. É porque o Espírito Santo tem sinalizado muito. Eu sei que a gente está avançando aqui. Mas eu contei para Gisele isso que aconteceu comigo, isso ninguém sabe.
Eu tinha um tio, a minha história é muito complexa, eu vou tentar resumir para vocês poderem entenderem. Eu tinha um tio, eu chamo ele de tio, na verdade ele era primo de primeiro grau da minha mãe, que a minha mãe se envolveu com ele, uma história muito triste. Minha mãe se envolveu com ele antes de engravidar de mim. Quando minha mãe engravidou de mim, a minha mãe sempre falava para ele que ele era meu pai. Então esse meu tio esse meu tio, né, passou toda a vida dele achando que eu era filha dele. Ele achou que eu era filha dele. Só que como o meu tio não conhecia Cristo na época, isso foi passando e nunca ninguém tocou no assunto. Até que um dia, ele cristão, recebeu a Cristo, ele foi um dia fazer uma visita na casa da minha avó. Nesse encontro que eu tive com ele lá, que foi por acaso, no abraço que ele me deu, o Senhor falava assim pra mim: ele vai te pedir um exame de DNA. Gente, vocês não sabem o que é isso na vida de uma pessoa que carrega marcas na vida inteira. Eu fui uma pessoa que cresci sem saber de fato qual era a minha história. Outro conselho que eu vou dar pra você aqui nessa noite: nunca oculta a história real da vida de ninguém. Fale sempre a verdade, por mais que ela doa, machuque, fere, mas conta a verdade. Eu cresci uma pessoa sem saber da minha real história. Eu sei que minha história tem muito mais outras coisas. Mas, nessa situação, quando ele me deu aquele abraço, o Senhor falava assim no meu ouvido: ele vai te pedir o exame de DNA. Irmãos, aí veio outra revolta dentro de mim que queria subir na minha cabeça. O que eu falava para Jesus naquele momento? Eu não preciso disso. Eu tenho 30 e poucos anos de idade, eu sou casada, eu tenho filho. Eu não preciso disso, eu não preciso mais, Deus, me poupe disso. Só que aí o Senhor falava assim pra mim: não olhe pra Maraí ferida. Olhe pra Maraí, mulher de Deus que eu te tornei hoje. Ele precisa disso. Se você não fizer isso, ele vai morrer às mínguas, porque hoje, como homem de Deus, ele precisa passar, ele precisa romper isso na vida dele. E aí ele me ligou, ele me ligou e de fato teve um encontro comigo e disse pra mim: eu preciso fazer isso. Eu olhei pra ele e falei assim: eu não preciso disso, mas por você eu vou fazer, porque tudo dentro de mim já está resolvido. Não ia fazer diferença nenhuma. Porém, Jesus sabia que isso precisava curar ele por dentro. Eu fiz o exame de DNA. E o exame de DNA deu negativo. Eu estava contando pra Gisele. Quando ele soube, ele não teve coragem nem de me ligar pra saber. Porque como nós fizemos aqui em Santa Fé do Sul, a filha dele me ligou pra saber o resultado, que ele não tinha coragem de ligar pra mim e falar comigo pra saber o resultado. E eu disse pra ela, falei: olha, o exame de DNA deu negativo. Ela falou assim: então eu vou contar pro meu pai. Ela falou assim pra mim: o meu pai, ele vai ficar doente quando souber disso, porque ele te ama desesperadamente. E ele achou que ele passou a vida achando que você era filha dele. Agora, como homem de Deus, ele queria voltar ao templo. Mas eu falei pra ela: infelizmente, não é. Mas o carinho e o amor que eu tenho pra ele vai continuar. Naquele momento, Jesus falava assim pra mim: eu estou tirando um peso de cima dele e eu estou curando ele disso. Eu estou liberando ele. Deixa eu te falar uma coisa. Por Deus, libere as pessoas que fazem parte da sua história triste. Não é sobre a sua dor. Não guarde a sua dor, é 7 chaves. Tem pessoas que precisam ser liberadas e você está interrompendo o milagre de Jesus na vida delas. É isso aí, gente. O milagre não é o fim, né? É o início do novo que Deus tem para sua vida. Então, a partir dali, o paralítico foi curado, pegou sua maca e seguiu para a nova história, contando aquilo que Deus fez na vida dele. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Fecha os teus olhos. Vamos, Gisele, faz uma oração poderosa. Vamos lá, gente. Fecha o seu olho aí e vamos orar. Vamos levar os nossos pensamentos, as nossas dores diante daquele que pode resolver.
Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós queremos ser gratas ao Senhor por cada vida que chegou até aqui, por cada um que assistiu essa live, por cada um que recebeu a Tua palavra. Senhor, nós queremos nessa noite declarar cura sobre a vida de todos aqueles que estão sendo alcançados. Seja Jesus por meio daqueles que estão aqui agora, seja Jesus aqueles que vão assistir depois, que o Senhor vai de encontro com a necessidade, leva cura, leva bálsamo, Senhor, para essa ferida. Senhor, que eles venham ter noção daquilo que o Senhor está fazendo, que eles venham ter olhos espirituais para viver aquilo, Jesus, que o Senhor tem feito. Senhor, não deixe eles dormir mais uma noite sem enxergarem aquilo que o Senhor tem para eles, sem romperem com os obstáculos que o Senhor tem para que eles rompam, que eles venham ver, Senhor, ter direção para viver aquilo que o Senhor tem. Senhor, nós não queremos ficar paralisadas, nós não queremos ficar paradas, nós queremos avançar para aquilo que o Senhor tem, nós queremos receber um milagre, mas nós queremos, Senhor, romper com todas as barreiras para viver. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus que traz aqueles para nos instruir e nos ajudar, que nós venhamos, Senhor, ter olhos para ver e enxergar estas pessoas, que nós venhamos ser gratos a elas, que nós venhamos, ó Deus, ser direcionados e aproveitar as oportunidades que o Senhor tem colocado diante das nossas vidas, porque nós sabemos que há oportunidades que passam e jamais voltarão e nós não queremos perdê-las. Pelo contrário, Senhor, nós queremos estar como esses 4 amigos estavam, atentos à oportunidade. Nós queremos, Senhor, fazer tudo que está ao nosso alcance. Nós não queremos, Senhor, olhar para trás e pensar, eu poderia ter feito e não fiz. Nós não queremos nos arrepender, mas nós queremos romper com todas as barreiras. Nós queremos avançar, ó Senhor. E nós sabemos que nós só somos capazes se estamos ligados em Ti, se estamos ligados naquilo que o Senhor tem nos dado para direção para esse tempo. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça. E nós te pedimos, traga nas nossas vidas, traga para nós as conexões que vêm de Ti, que nós não venhamos perder tempo com conexões que nos fazem perder tempo, que nos desalinham, que nos tira do propósito, que nos machuca, que nos fere. Não, Senhor, nos ajude a ver e a entender quem é para estar na mesa, quem é para colocarmos na mesa, Deus. Senhor. Nós clamamos ao Senhor, traga estas conexões. Em nome de Jesus, ó Deus, é o pedido que nós te fazemos nessa noite. Cura-nos, Senhor, que nós venhamos sair daqui andando como aquele paralítico que chegou, Senhor, carregado, precisando das outras pessoas para chegar ali. Nós queremos, Senhor, sozinhos carregar as nossas macas. Nós queremos sozinhos carregar as nossas dores e poder professar que o Senhor é o Deus que nos levantou da cama. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada pessoa que está sendo alcançada nessa hora, que elas venham viver, Senhor, um milagre por completo. Que elas não venham só receber o milagre, mas que elas venham ser capazes de levantar e sair andando e professando quem o Senhor é. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Deus abençoe, gente. Deus abençoe, pessoal. Tira uma fotinho aí. Isso. Marca a gente lá no Instagram. Quando você for tirar o print aí, marca a gente, aponta tua mesa cura, eu, a Gisele. Mas escreve lá também essa frase, eu recebi minha cura hoje. Isso. Tá bom? Profetiza, declara, pelos olhos da fé que você recebeu tua cura. Amém? Que Deus continue gerando essa palavra no teu coração durante essa semana e que o nome do Senhor seja glorificado. Segue a gente lá, quem não segue a gente lá na Tua Mesa Cura, lá também no YouTube. Se inscreve, né? Se inscreve lá no YouTube, a Tua Mesa Cura também. Em breve nós estaremos lançando aqui o nosso próximo convidado, né? Para estar participando com a gente lá no podcast. Então fica ligadinho. Tem muitas novidades do Senhor para nós, para esse tempo. Se você estiver fazendo parte dessa comunidade, Jesus vai te alcançar e coisas lindas Ele vai fazer. É isso aí. Ele conta comigo, com a Maraí e com você. É isso mesmo. Deus abençoe.